que nós estamos vivenciando em 2025 coloca a contabilidade num momento único na sua história. A possibilidade de nós termos resultados que nós nunca vimos antes. Só que para você poder entender esse jogo, entender essas oportunidades, você precisa compreender tudo que eu vou explanar para você a partir desse vídeo. Mas antes de mais nada, eu sou Anderson Fernandes. Se você não acompanha o meu canal, desde já fica inscrito no canal para que você não perca nenhuma oportunidade que a contabilidade vai trazer para você em 2025. Nós estamos vivendo um momento único na história, como eu já disse. E esse momento está muito alinhado aos aspectos tributários. Nunca o país deu tanta atenção ao assunto tributação quanto antes. Se você pegar esse vídeo aqui, nós estamos falando de um vídeo que atingiu mais de 300 milhões de visualizações. Independente de você concordar ou não com eles, independente de você entender que isso é um aspecto político ou não, é importante a gente salientar o que isso significa para a contabilidade. Nós estamos falando de um vídeo que falou sobre a possível tributação do Pix, que atingiu mais de 300 milhões de visualizações. Isso nunca foi visto antes. Isso mostra que as pessoas elas não querem mais pagar imposto, que as pessoas elas não aceitam esse nível de fiscalização que as empresas e as pessoas físicas estão passando, e que a contabilidade tem um papel central nesse jogo, que é como é que a gente vai interpretar tudo o que está acontecendo, proteger os nossos clientes e ao mesmo tempo também dar às pessoas a possibilidade de maneira segura, pagar menos imposto. Ou seja, o contador ele tem um papel fundamental. E se você não entender esse jogo em 2025, você vai perder muita oportunidade. Quando a gente fala sobre oportunidades, a gente tem que entender que o mercado ele trabalha com janelas de oportunidades. Ou seja, abre-se uma janela de oportunidades, essa janela se fecha. Ou seja, se você perder o que pode acontecer na sua empresa, no seu negócio, na sua vida em 2025, talvez você não tenha essa nova janela de oportunidades antes. E como que você vai conseguir aproveitar tudo isso? Tudo começa pelo seu posicionamento. Se você não se posicionar sobre temas importantes e centrais, utilizando a rede social a seu favor, produzindo conteúdos estratégicos, você vai perder essa oportunidade. Porque o nosso canal de comunicação com as pessoas, principalmente, está através do nosso posicionamento. Então, quando você vê, por exemplo, que um contador, ele ainda não tem ali uma conta no Instagram, ou se ele faz um trabalho, por exemplo, estrategicamente muito tímido na rede social, ele está perdendo a oportunidade. Ah, Anderson, mas eu tenho dificuldade em relação a isso, tem tanta gente já falando sobre isso. Olha, se você parar para pensar e ver a quantidade de pessoas que falaram sobre esse tema do Pix, você vai ver que todas elas que tiveram um posicionamento claro, ou seja, não somente transmitindo informações, mas um posicionamento sobre o que elas pensam sobre o assunto, trazendo exemplos práticos sobre isso, elas tiveram resultados. Ou seja, as pessoas elas querem ouvir quem tem algo a agregar para elas. E quando a gente fala somente sobre o ponto de vista de transmitir informação, isso não é agregar valor para as pessoas. Agora, quando você vai numa rede social e você tem a coragem de dizer o que você pensa, independentemente das pessoas concordarem ou não com você, você vai agregar valor para algumas pessoas, que essas pessoas poderão ser os seus clientes. E mesmo aquelas que não concordam, tá tudo bem, porque essas pessoas que também discordam de você, elas também geram engajamento e faz com que o seu conteúdo tenha maior alcance. Então o primeiro ponto é, você precisa se posicionar. Só que para você poder se posicionar, você precisa entender o que está acontecendo. Ou seja, você precisa estar muito bem informado. E existem temas que são temas já quentes da atualidade, como por exemplo, a reforma tributária, que são temas que são completamente desconhecidos por grande parte dos contadores. É impraticável hoje que um contador não saiba o que está acontecendo sobre a reforma tributária. Não saiba minimamente o impacto que a própria reforma tributária vai ter sobre ele, que é um prestador de serviço. Ou você não sabia, por exemplo, que a reforma tributária vai aumentar o seu imposto no que diz respeito ao serviço contábil. Pois bem, essa é uma informação que você deveria saber, porque isso traz impacto, inclusive, no seu próprio negócio. E isso é uma coisa importante também para a gente poder entender, porque conhecer minimamente o que está acontecendo sobre o avanço da reforma nos prepara para darmos ao mercado os conteúdos que eles precisam. Ou seja, as pessoas precisam entender o que vai acontecer do ponto de vista tributário, o quanto isso vai afetar os negócios deles. E como é que nós podemos aproveitar essas oportunidades para gerar resultados para o nosso negócio desde já. Então, se você também não tem conhecimento sobre esses assuntos, com certeza você vai perder essa janela de oportunidades. Isso para nós é tão importante que no nosso evento Marketing Contábil Summit nós vamos ter um conteúdo específico para falar sobre isso. Como que esses grandes temas da atualidade estão gerando oportunidades para o mercado contábil e o que é que o contador precisa fazer para que ele possa ter mais resultados.
Então, se você, inclusive, não garantiu o seu ingresso, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você garantir o seu ingresso para o maior evento de marketing contábil do mundo. E ainda trazendo um pouco mais de luz sobre esse assunto da tributação para 2025, a gente tem outros aspectos também que não podem ser ignorados. Por exemplo, nós temos aí uma nova possibilidade de informação a ser dada pelo fisco, que é a informação baseada no real digital, que é o Drex. O Drex é nada mais, nada menos do que a criação da moeda do real digital, ou seja, o real, ao longo do tempo, ele vai deixar de existir fisicamente falando, ou seja, as pessoas elas vão parar de usar dinheiro e elas vão usar o meio eletrônico, que é o real digital, através do Drex. Pensando numa relação do próprio Drex com relação à tributação, a gente consegue entender que com o governo tendo acesso a todas as movimentações, sabendo exatamente onde cada cidadão gasta o seu dinheiro e tendo inclusive controle financeiro de revogar movimentações financeiras através do Drex, ele conseguiria, por exemplo, fazer com que a tributação ela já venha a ser descontada através de um meio de pagamento. Ou seja, o seu imposto, de repente, ele vai vir no futuro já descontado no momento que você recebe o dinheiro. Isso é possível com o Drex. Outra coisa também que pode acontecer é que uma transação que foi considerada irregular, ela pode ser revogada e ela pode voltar atrás das transações anteriores. Ou seja, eu posso, por exemplo, fazer uma transação com uma pessoa, essa pessoa fez uma transação com uma outra pessoa, só que de repente, em algum momento, o governo entendeu que aquela transação é irregular. Ou seja, que seja a origem da transação ou qualquer outra situação, torna essa transação anterior à minha irregular. Ele pode simplesmente vir revogando e revogar as transações posteriores também, porque tudo se torna digital. E o governo consegue ter o controle total de como o dinheiro vai ser utilizado. Por exemplo, determinar que determinados benefícios eles possam ser utilizados somente num raio de quilômetros, por exemplo, da sua residência. Ou determinar, por exemplo, que a pessoa não possa utilizar determinado recurso que ela recebe do governo em determinados pagamentos. Por exemplo, ela não pode utilizar no caso das bets. Isso é uma coisa que é vista até como sendo algo positivo. Mas o que a gente tem que enxergar é muito mais além desses aspectos positivos que o real digital pode trazer. É o impacto que isso pode ter nas empresas sobre a ótica da tributação. Cada vez mais a gente percebe que o governo ele tem conseguido aumentar os meios de controle. Com todo esse aumento dos controles e das fiscalizações das pessoas físicas e jurídicas, como é que as pessoas elas vão pagar menos imposto? Como é que as pessoas elas vão se manter mais protegidas? É através da informação. E é essa informação que você precisa estar preparado para dar. Então, voltando a falar sobre posicionamento, você precisa entender o que está acontecendo, para que você possa se posicionar, para que as pessoas possam confiar no seu trabalho, para que você possa ter uma estratégia narrativa que gere conexão com as pessoas. Lembra que nós falamos que o trabalho da contabilidade é um trabalho de confiança, ou seja, você cria uma relação de confiança com o seu cliente. Essa relação de confiança, ela precisa ser construída. E através das redes sociais, você tem a chance de construir essa rede de confiança, essa conexão. Essa conexão é fundamental. Então, 2025 é um momento de você criar essa conexão com o mercado, porque isso vai te trazer resultados que vão não somente acontecer em 25, mas também nos próximos anos. Mas então, diante de tudo que foi dito, quais são as tarefas que eu vou deixar para você depois que você assistir esse vídeo? Primeiro você vai revisar como é que está o seu posicionamento digital, qual o nível de influência que você gera no mercado, o quão você é capaz de produzir conteúdos. Se isso for uma dificuldade para você, agora é o trabalho que você precisa fazer para você vencer isso. Não dá mais para você pensar em ter resultados através do digital se você não tiver um posicionamento claro. Então, definir esse posicionamento e também ter uma política de produção de conteúdos, ter uma cadência, definir claramente aquilo que você vai trazer como estratégia narrativa e você ir afinando isso, vai te trazer resultados importantes. Então, pode parecer difícil no começo, mas à medida que os resultados vão acontecendo, você vai vendo que isso realmente vale a pena. É claro que ter um direcionamento prático te dá vantagem em relação a isso. Então, quando você tem alguém que diz o que você pode fazer, isso faz uma grande diferença. Mas eu tô aqui para te ajudar nesse sentido. O segundo ponto é você entender quais são os assuntos que você não domina bem, mas que você precisa entender. E você precisa estudar isso. Você precisa compreender como que esses assuntos têm relação com o seu trabalho. Como esses assuntos eles vão trazer resultados para você. Então, se você não entender esse seu papel, você vai simplesmente ser aquela pessoa que consome conteúdo, não produz conteúdo. Ou seja, na rede social, ou você está consumindo conteúdo, ou você está produzindo conteúdo. Agora, quando você só consome conteúdo, você se coloca num papel muito passivo em relação a tudo isso. E isso não te traz nenhum tipo de autoridade. E você vai vendo outras pessoas, outros contadores que estão se posicionando e estão gerando muito mais autoridade e trazendo resultados para suas empresas, para seus negócios, enquanto você fica parado no tempo porque você não está se preparando para isso. Então, o que falta você estudar? Quais são os pontos que você precisa melhorar? É a reforma tributária, que você precisa aprender mais sobre isso? Então vai estudar a reforma tributária. Você precisa entender um pouco mais sobre esses meios fiscalizatórios para trazer opiniões sobre o assunto? Você precisa aprender mais sobre economia e a correlação da tributação com relação aos aspectos econômicos? Você precisa entender um pouco mais sobre
tributação internacional, você precisa entender como que é o papel das criptomoedas, no que diz respeito, por exemplo, à proteção patrimonial. O que está faltando você estudar? Vai estudar o que está faltando, para que você possa estar preparado para gerar os conteúdos que você precisa gerar. Se você não está preparado para falar sobre um assunto, você não se sente seguro para falar sobre esse assunto. Ou quando você vai falar sobre esse assunto, você vai ser muito raso e você não vai ter condições sequer de dar a sua opinião de forma convincente para poder ajudar as pessoas que vão te acompanhar. Então é fundamental que essas duas coisas andem muito bem juntas para que você tenha resultados. E onde é que você vai aprender o que você precisa fazer em 2025? O que nós estamos preparando para o Marketing Contábil Summit 2025 é algo que nunca foi visto antes. Primeiro porque vai ser o nosso último Marketing Contábil Summit da história. Depois desse ano, nós não teremos mais o Marketing Contábil Summit. Em 2026, nós teremos outros projetos educacionais. Então, a 6ª edição do Marketing Contábil Summit é a última edição da sua história. E para você entender toda a janela de oportunidades em 2025, no Marketing Contábil Summit eu vou ajudar você a compreender cada movimento de mercado que você precisa estar atento. O que é que você precisa fazer? Eu vou estar lá para poder te ajudar. Todo o conteúdo do Marketing Contábil Summit em 3 dias de evento, ele foi pensado para mostrar de forma clara tudo o que está acontecendo no mercado e o que é que você precisa fazer. Ou seja, você vai passar por 3 dias de transformação que vai significar muito para os resultados que você vai poder ter em 2025. Agora, está com você. Você precisa garantir seu ingresso antes que seja tarde demais. E mais uma vez eu ressalto que aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder então participar do Marketing Contábil Summit.